2 da tarde, 16 minutos. Entrevista Total. Caio Augusto, economista, conversa com a gente agora na CBN. Caio, boa tarde. Obrigado aí. Está com a gente nesse início de ano, né? Nessa quarta-feira de cinzas. Boa tarde, Aldo, e feliz ano novo para você que também tá nessa vibe, né? Que o ano só começa depois do carnaval. Vamos lá, Caio. Em se tratando de perspectivas, nós temos aí pela frente Copa do Mundo e eleições. Muita gente fala que o carnaval movimenta muito a economia. É evidente que o carnaval movimenta uma parte, né, da economia. O que a gente pode esperar em se tratando de números positivos esse ano para o país? Olha, Aldo, o que a gente deve verificar nesse ano de 2026 é uma continuidade da trajetória de desaceleração da economia. E atenção, desaceleração da economia e não recessão, são duas coisas diferentes. Isso deve acontecer majoritariamente porque nos últimos anos a gente observou uma redução cada vez maior no desemprego. E quando você tem um desemprego que é baixo, e no caso é o mais baixo da série histórica da PNAD, iniciada em 2013, quando você tem essa situação, você tem cada vez menos pessoas que ainda não entraram no mercado de trabalho, passíveis de entrar no mercado de trabalho. Então, isso significa que a gente pode esperar que o PIB, a gente não deve passar por uma recessão, mas ele deve dar uma desacelerada. E em função disso, como estamos em um ano eleitoral, o que provavelmente deve acontecer, já está acontecendo de certa forma, mas deve se intensificar nos próximos trimestres. É o governo colocando uma injeção de dinheiro cada vez mais firme na economia. Agora, para o começo do ano, já tem essa injeção de recursos advinda do imposto de renda novo, que não cobra de quem ganha aí até R$ 5.000 em folha, só que existem vários outros pequenos mecanismos de liberação fiscal e parafiscal, ou seja, de gasto do governo e de outros mecanismos que não necessariamente envolvem as contas públicas, mas também as impactam, que podem ser colocados na praça. Então, acredito que assim, tal qual todo ano eleitoral, a gente tende a ver um governo e um Congresso muito mais benevolentes e não levando a sério qualquer tipo de restrição orçamentária. Isso é o tipo de coisa que você não vai ver em lugar nenhum, talvez só aqui, quando o Aldo me chamar e me perguntar sobre isso, mas, ao mesmo tempo, a gente deve ver uma continuidade de desaceleração econômica, o que não necessariamente é um mau cenário. Provavelmente isso significa que deve contribuir para uma inflação mais comportada também, tanto é que mesmo as previsões do mercado, elas não levam em consideração que a inflação deve estourar o teto da meta, muito pelo contrário, está arrumando para 4%, algumas previsões dizem até um pouco abaixo de 4%, mas o que a gente deve ver, por um lado, desaceleração econômica, uma continuidade disso, e de outro lado, um governo que, qualquer que seja o governo, mas esse governo especial provavelmente vai ser um pouco mais incisivo nisso, por se tratar de ano eleitoral, o governo tentando evitar com que essa desaceleração aconteça. E, em função disso, o terceiro ponto que vale a pena ser mencionado é que, provavelmente, o mercado está sendo otimista demais com a queda da Selic. Ela ainda está em 15%, o ciclo de cortes deve mesmo ser iniciado agora na reunião de março, mas provavelmente a Selic terminal, como costuma ser chamada, talvez esteja acima dos 12,25 que o mercado está prevendo. Em função disso, o governo colocando mais dinheiro na economia para tentar evitar que a economia desacelere, isso traz uma certa pressão sobre a inflação e a Selic cai um pouco mais devagar. Vai cair, mas deve cair um pouco mais devagar. Entendo. Caio, o Banco Central decretou a liquidação do Banco Pleno, que é do ex-sócio lá do Vorcaro. E aí, muita gente começa a sentir calafrios em pensar que isso pode ser um efeito cascata que vai atingir outros bancos. O sinal está amarelo ou as pessoas não devem se preocupar a fundo com o que está acontecendo envolvendo o Banco Master e essa sequência que a gente está vendo aí de quebradeira de bancos? Eu acredito que não tem tanto motivo assim para preocupação, para ser bem sincero. Não necessariamente pelos valores envolvidos e nem pelo aspecto institucional, que de fato isso aí é um negócio sem precedentes,
mas pelo aspecto, os bancos menores vão quebrar, vai ter alguma corrida bancária, eu acho muito pouco provável, até porque tanto o Master quanto essas outras instituições, elas faziam mais negócios entre empresas, entre fundações, entre institutos, né, fundos de previdência e o próprio mercado do que pessoas físicas. Se for para colocar um comparativo, por exemplo, com uma outra liquidação que aconteceu muito tempo atrás, quando o Banco Nacional, quando o Banco Bamerindos, né, o banco, alguns outros bancos do tipo que tinham muitos correntistas e tinha muito dinheiro alocado circulando pelas pessoas, era um pouco mais preocupante, porque aí ficaria aquele medo, né? Qual será que é o próximo banco? Mas em se tratando de uma situação de que são bancos, todos esses, né? E a própria REAG também, que aí é uma locadora de capital, que é uma outra coisa. Como todos esses bancos são envolvidos em mesmas situações, diríamos que eu verifico que vai ser mais uma questão da briga entre os bancos para ver quem é que vai fazer a reposição do Fundo Garantidor de Crédito, que é uma reposição de mais de 40 bilhões de reais, de um fundo que tem 120, 130 bilhões, então, né, quase um terço desse fundo deixou. E aí, por que que um bancão, por exemplo, um Itaú, um Bradesco da vida, que nem distribuíam esse CDB do Master, teria que arcar? Eu acredito que essa tende a ser uma briga mais entre os bancos do que trazendo algum efeito prático do tipo corrida bancária. Acho que as pessoas podem ficar mais tranquilas, porque não é o tipo de banco que está no dia a dia delas, não. Caio, obrigado pela entrevista. Boa tarde para você. Opa, eu que agradeço. Feliz ano novo. Obrigado, Caio Augusto, economista, falou aqui a CBN Recife.